Nossa, como aqui em Brasília tá quente. Só passar o link aqui pra galera. E aí nós começamos. Só que eu tenho que passar o link do YouTube nos grupos só na hora que começa mesmo. Eu não consigo fazer antes. Então, vou colocar aqui lista. Beleza. Passei para todo mundo. Vamos que vamos. Vamos lá. Bom, vamos começar? Vou começar aqui a gravar a nossa aula. Mas se bem que eu vou deixar gravando no YouTube. Não, vou gravar na nuvem sim. Isso, pronto. Tá gravando. Muito boa noite, membros aí do workshop, participantes do workshop Jornalista Fora da Caixa. Eu estou muito feliz de chegar ao terceiro dia com vocês, não só pela oportunidade de servi-los, mas também pela oportunidade do meu crescimento, porque todas as vezes que eu faço uma aula para vocês, eu estudo muito, eu aprendo muito, e isso me deixa feliz e consciente de que estou fazendo um trabalho não só prazeroso, como significativo, certo? Então sejam muito bem-vindos. Hoje tem conteúdo profundo e conteúdo pra caramba, assim como na primeira aula, tá? Então eu vou abrir aqui, compartilhar minha tela com vocês e trazer um monte de pensamentos, reflexões sobre a nossa profissão. No primeiro momento, ali na primeira aula, a gente falou muito sobre o porquê, sobre liberdade, sobre responsabilidade, angústia, crise existencial. Hoje a gente vai falar o que a gente vai fazer com essa tal liberdade. Eu não sei se vocês sabem da música, mas era para relacionar com o pagode. O que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Se somos livres, e o que nós vamos fazer agora com essa liberdade? E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. O como, e aí, e agora? Agora que você explodiu minha cabeça, Verônica, o que eu tenho que fazer para me colocar nos eixos novamente? Animados? Animados? Animados! Vamos? Show! Bom, tá aí a nossa apresentação inicial do Jornalista Fora da Caixa. Olha, para mim, não sei para vocês, mas para mim tá valendo muito a pena. Eu realmente quis muito esse momento de falar para vocês, né, uma síntese dos meus estudos, das minhas experiências, nessa reflexão do que é a profissão para nós e por que ela mexe tanto com o nosso emocional. Esse é o principal foco aí do workshop. O que nós vimos até aqui? Eu contei um pouco da minha história. Então, quem ainda não me segue no Instagram é @Verônica_Machado. Vamos continuar conversando por lá, trocando conteúdo, vai ser muito legal. Então, eu contei na primeira aula um pouco da minha história. Falei sobre crise psicológica, identitária, existencial com jornalistas.
Nós citamos o Nietzsche, né? Falamos sobre estar insatisfeito consigo mesmo, transcender-se a si mesmo para tornar-se outro, fraqueza, superação. E não é nada contra os coaches, mas não é um coach, né? Ou qualquer fórmula. É filosofia. Então, eu acho que trazer filosofia para essa reflexão do jornalismo é algo interessante e que não se encontra muito por aí. Espero que tenha valido muito a pena para vocês. Também conversamos sobre Sartre, né? E aí bebo um pouquinho de Beauvoir, sobre a filosofia existencialista e como a filosofia existencialista nos dá respostas para essa angústia que a gente sente na profissão. Sou um jornalista, não sou jornalista? Se eu sou, então qual é o meu papel aqui na sociedade que mudou, o mundo mudou, então não é mais o que o professor me ensinou na faculdade, e agora o que é? E se eu sou jornalista, quem eu sou? Né? Tudo isso fez parte da reflexão do nosso primeiro momento. Nós também fizemos um exercício, passei esse exercício chamado Nuvem de Habilidades, em que foi muito legal, muito bonito de ver o engajamento de vocês. Muitas pessoas participaram me mandando fotos das nuvens de habilidades, que é basicamente colocar post-its sobre nossas habilidades na parede, tanto das nossas competências jornalísticas, quanto os nossos saberes cotidianos. Então, foi muito legal. Deixa eu achar um negocinho aqui. Chamar o bate-papo, porque eu não estava vendo o bate-papo, agora estou. Beleza, pronto. Então, nós fizemos esse exercício, foi muito legal. E no segundo dia, que foi ontem, nós resolvemos esse exercício juntos e foi muito legal, pelo menos para mim foi muito divertido entender como a gente pode tirar projetos, negócios, possibilidades de ganhar dinheiro, ou possibilidades de se encontrar, principalmente, olhando o que nós somos. Porque, pegando o rabinho ali da filosofia existencialista, Nietzsche, Sartre vai dizer que a existência precede a essência. Ou seja, nós existimos quando agimos, ok? Essa existência significa a ação antes da criação da essência. Definimos quem somos por meio do que fazemos, né? Então, foi muito legal olhar para as nuvens de habilidades e falar assim, puxa, eu quero ser amiga dessa pessoa. Caramba, essa pessoa parece ser muito legal. E foi um exercício difícil, e ao mesmo tempo inusitado, e foi um exercício de descoberta, né? Sobre as coisas que a gente pode fazer. Foi massa. Volto a lembrar, tenho que lembrar, né? Fazer o meu merchandise aqui, de que entramos no segundo lote do curso Realize, Programa de Realização de Projetos e Negócios, com uma edição especial para jornalistas. Ele foi todo pensado para jornalistas que querem colocar negócios, projetos no ar, tanto para jornalistas que não têm ideia do que fazer, querem experimentar coisas novas, se atualizar com novas habilidades para o mercado, quanto para quem tem uma ideia no ar e gostaria de experimentar e não sabe qual é o primeiro passo ou como fazer, enfim. Entramos no segundo lote, que nos 2 primeiros dias estava com 40% de desconto, e a partir de hoje até amanhã vai estar com R$300 de desconto, ok? Depois disso, vai só diminuindo. A cada lote vai ficando um pouco mais caro. Então, participem, inscrevam-se. Vai ser muito legal ter vocês na turma. A gente já está com mais de 50 inscritos, então vai ser muito legal. Eu vou, como de costume, colocar o link da página do Realize aqui no nosso bate-papo. Vão lá, deem uma olhada, inscrevam-se, participem, porque dá para dividir em 12 vezes no cartão. Facilmente a gente deixa R$60 aí, sei lá, numa blusa, numa saída, numa comida. E quando é para nosso aprimoramento, a gente não dá ou não faz essa aposta em nós mesmos, né? É claro que é de se pensar, porque a gente tem cada vez mais
comprado cursos online, comprado cursos na internet e não feito, e nem começado ou não terminado e ficado para lá, gastado dinheiro à toa. E não é o caso do Realize, porque o Realize é um curso gamificado, né? Eu te motivo dentro de um jogo para você sair depois de 5 semanas com um produto no ar. Então, ele é o maior, o melhor, porque eu sou a vendedora, né, gente? Então, assim, o maior, o melhor e o mais completo curso para jornalistas que tem no mercado. A galera do Realize, Marcinha está aqui com a gente, pode falar que ela é do Realize. Cara, tem gente que acha que o Realize é, sei lá, uma pós-graduação, algo assim, porque tem muito conteúdo e muita oportunidade de fazer a coisa acontecer mesmo, né? Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje, né? Hoje não, amanhã. Vou primeiro falar de amanhã, depois falo de hoje, tá? Amanhã nós vamos resolver o exercício que eu vou passar hoje, tá? Então, hoje, no final da aula, portanto, façam esse esforço aí de ficar até o final, porque no final eu vou passar o exercício que a gente vai resolver amanhã. E é revelador, é muito legal o exercício que eu vou passar hoje. Complementar ao primeiro exercício que eu passei, tá? Então, amanhã a gente vai fazer isso. Apareçam, venha, pra gente, entre aspas, fechar com chave de ouro. Eu disse entre aspas porque ainda teremos um encontro na sexta-feira, mas não é um encontro ao vivo, assim como a gente está tendo. Na sexta, eu vou enviar um e-mail às 9 horas da manhã com uma sugestão de filme para você e uma reflexão para você fazer no final de semana. E assim a gente encerra o workshop. Eu tenho certeza que quem acompanhou vai ter valido a pena. Nunca um processo reflexivo um pouco mais intenso e mais profundo é desprezível, né? Eu acho que vale a pena mesmo. Se fosse para eu ensinar nesse workshop ferramentas, puxa, vocês não acham que eu me igualaria a qualquer busca no Google que vocês pudessem dar? Então, eu estou extremamente feliz de estar fazendo isso com vocês. Hoje, agora falando de hoje, a gente vai começar a aula. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Liberdade é essa que nós comentamos bastante na primeira aula. Então, nós vamos falar de crise de significado e de intermediários, né? Vamos falar de jornalismo para você e jornalismo para o dono do jornal. Como é que é essa diferença e esse choque que os jornalistas eles são bloqueados para não pensar nisso. Então, hoje vai ser dedo na ferida, hoje vai ser super forte, hoje vai ser, tipo, putz, fundo do poço, assim, tá? Hoje a gente vai falar sobre a capacidade de resolver problemas, fazer o que deve versus fazer o que ama, o jornalismo como meio e o jornalismo como fim, o caminho da monetização. Olha como esse tema é importante. Falou de dinheiro, todo mundo que estiver cochilando, pá, abre o olhão aí, porque todo mundo tem interesse nisso, né? Vamos falar sobre inteligência. O que seria fazer um jornalismo inteligente? Que os robôs não poderiam fazer. O ser humano não pode ser tratado como massa, então a importância dos nichos não estou nem falando como um futuro da profissão, não, estou falando como um agora, né? A plenitude de fazer a coisa certa e, novamente, o realize, como que ele se encaixa com tudo isso e o que significa realizar, afinal de contas. Que diacho é isso que a Verônica tanto fala. Por fim, como eu disse, eu vou passar o exercício que nós vamos resolver amanhã e aprender pra caramba. Ter uma dimensão muito grande do que a gente quer fazer profissionalmente. Crise de intermediários. Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos, em termos de mercado, com uma crise de intermediários. Toda área, profissão, negócio que estiver intermediando duas coisas estão em crise. Sim, ou elas vão acabar, ou elas vão se ressignificar, vão se reinventar. Por exemplo, a agência de viagens. Tem muitas agências de viagens fechando as portas. Por quê? Porque hoje é muito fácil você entrar na internet, comprar sua passagem em 10 minutos, alugar o seu carro em outros 5 minutos.
e entrar no Airbnb por 5 minutos. O Airbnb é um site onde as pessoas podem alugar, né, os próprios quartos, ou os apartamentos, ou casas, e para outras pessoas. Então, nós não temos mais um intermediário da agência de viagens, por exemplo. Até os hotéis podem ser questionados com essa opção do Airbnb, porque eu falo diretamente com o dono de uma casa que quer me emprestar a casa para eu ficar no tempo que eu quiser viajar. E isso é brilhante. Nós temos, por exemplo, o fim ou a crise das cooperativas de táxi que intermediavam o passageiro com o taxista. Era esse o trabalho da cooperativa, correto? Então, está em crise. Agora veio o Uber que o passageiro fala direto com o motorista. É claro que existe também uma substituição de intermediários, porque o próprio Uber vira um pequeno intermediário também, né? Não é uma eliminação total do intermediário, mas há uma diminuição e uma proximidade bem grande das pessoas com o que elas querem. E o jornalismo, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas o jornalismo é um intermediário de fatos. Acontece um fato, tem algum acontecimento, e o jornalista fica no meio entre o fato e o leitor, ou o espectador, ou o ouvinte. E essa função está em crise. O jornalismo, a agência de viagens, a cooperativa de táxi, ok? Então, isso explica um bocado de coisas do que a gente está passando, por que está tendo tanto passaralho, enfim. Okay? Por quê? As pessoas estão com o celular na mão. E aí, por que é que eu vou depender do jornalista? Né? As redações estão usando muito material dos próprios telespectadores, ouvintes, enfim, leitores. Né? O DF-TV aqui, o jornal do DF, que acontece de manhã e à noitinha, eles têm um quadro lá que eles pegam as imagens e as notícias que os telespectadores enviam. Então, essa união já está se fortificando. E aí eu tenho várias questões sobre isso, né? Que é, por exemplo, se tem um tiroteio na favela e existem duas pessoas comunicando. Uma pessoa é um jornalista que ouviu algumas pessoas do que aconteceu lá, a polícia e tudo mais, e tem um jovem lá da favela que escreveu no post do Facebook o relato dele sobre como foi o tiroteio da janela dele. Verônica, mas são coisas diferentes. Nós, jornalistas estudamos 4 anos, entendemos técnicas, ética e competência por muito tempo para fazer um trabalho mais imparcial possível. Gente, eu sei disso tudo. Eu estou cansada de ouvir essas coisas. Mas vamos para a vida real? Vamos parar de romantizar também o jornalismo? Porque na vida real, beleza, pode ser que as pessoas vão lá ouvir o que o jornalista está escrevendo. Beleza, tá certo. Mas o jovem da favela que escreveu o post talvez vire complemento da matéria essencial, né? Naquele trecho ali que ele pode colocar, e as pessoas têm um interesse maior por pessoas. E isso é uma característica do pós-modernismo. Eu digo assim, interesse por pessoas e não por marcas. Tá? Se vocês comprarem o Realize, vai ser muito mais porque vocês me conhecem agora, vai ser porque vocês vão fazer um curso com a Verônica, do que porque o nome do Realize é Realize, enfim. Então, o Drauzio Varela é um exemplo que eu gosto muito de dar. Tem o Drauzio Varela fazendo um post ou um vídeo falando sobre a vacina. E tem um jornalista especializado em saúde escrevendo sobre vacina. Os dois são bons? São bons. Mas, cara, eu iria direto no Drauzio Varela. O Drauzio Varela, por ser médico e um puta comunicador, ele tem uma credibilidade, pelo menos na minha opinião, a esses especialistas, que também são bons comunicadores.
E aí a gente começa a se questionar. Peraí, se eu só estou intermediando alguma coisa, em algum momento eu vou sair da jogada. Né? Porque a gente está cada vez mais querendo conteúdo on demand, né? Nós queremos, no máximo, a eliminação do intermediário. Nós não queremos mais assistir tanto a TV aberta, para que a TV aberta diga o que a gente tem que assistir, porque há programação. Tá ali o Netflix. Né? A gente ainda ouve rádio, mas muito menos do que antes, porque agora tem Spotify e eu posso escolher a playlist que eu quiser. Então, a gente tem que pensar que essa eliminação dos intermediários, ou pelo menos diminuição dos intermediários, nos afetam muito. E a gente tem que começar a pensar que, peraí, o meu papel como jornalista é ser intermediária? Mesmo? Se for, estamos todos fritos. Se não já estamos. Então, o que mais eu posso fazer ou criar um novo sentido, ressignificar a minha profissão, para não ser apenas um obstáculo entre as pessoas e a informação, e sim ser ponte. Tá? Então, aqui trouxe a fotinha do Drauzio, eu acho ele lindo. A Amanda colocou: a internet e o celular democratizaram a notícia. Deu voz às pessoas que nunca seriam ouvidas. Então, antes éramos os detentores da informação e era lindo. Agora não. Agora as pessoas podem escolher facilmente ouvir o Drauzio Varela no lugar do jornalista que está escrevendo sobre saúde. E não é médico. Porque existe um forte gatilho de autoridade no Drauzio. Né? A consequência dessa crise de intermediário é uma crise de identidade. Ponto. Se eu não posso mais ser intermediário na minha profissão, e eu sempre fiz isso, e eu acredito que a minha profissão é ser intermediária, e aí? Quem eu sou, o que eu vou fazer? Confusão total, né? Confusão total. E aí, existe um grande espaço, na minha opinião, para o jornalista que for trabalhar a interpretação dos fatos. Se eu não posso intermediar os fatos mais, porque isso vai acabar perdendo o sentido, o jornalista que se destacar, e hoje, o jornalista que se destaca hoje, provavelmente ele segue um caminho autêntico, uma voz autêntica, você se identifica com ele e não necessariamente com a marca ou o lugar onde ele trabalha. Existe uma identificação profissional e público de pessoa para pessoa e que necessariamente ele vem com um viés parcial, interpretativo, que leva as informações de uma forma mais profunda. Falar sobre o buraco da rua que abriu com a chuva e o governo não tampou, não vai fazer mais sentido. Isso não vale mais. E eu vou dizer que o valor desse tipo de notícia acabou, foi para zero. E eu vou dar um exemplo disso. Se eu quero saber de uma coisa e eu entro no G1, por exemplo, eu não quero pagar o G1. Eu não quero assinar um jornal. Dificilmente eu quero assinar uma newsletter paga. Não, eu quero gratuito. E vocês querem entrar lá no G1 e ver a informação e ir embora. E quando for um paywall, que eu acho que não vai dar certo mesmo, paywall é quando você está vendo uma notícia, eles interrompem no meio e falam que você tem que assinar para terminar de ver. Cara, quem é que faz isso? Pode ser que eu tenha alguém que já tenha pagado, mas porque aquele artigo era extremamente importante, vida e morte, para realmente pagar, porque senão a gente sai da janela e vai procurar a mesma informação em outros lugares. Não é assim que a gente vai monetizar o jornalismo. Só que a gente tem que entender que esse tipo de notícia perdeu o valor de compra no mercado. Ok?
Então, se nem a gente quer pagar pela notícia, por que vocês acham que alguém tem que pagar por nós? Que alguém tem que pagar alguma coisa para nós? Se nem nós queremos pagar pela notícia. E aí é que entra essa visão de que se eu fizer o exercício assim, por que eu te pagaria? E aí eu venho aqui, né, e dou o exemplo da Natália Arcuri. Não sei se todos vocês conhecem. A Natália Arcuri é uma jornalista que trabalhou na Band muito tempo e saiu do grande veículo de comunicação para montar um canal de finanças. Ok? E ela é um exemplo muito, muito bom de uma jornalista que continua entregando informação para as pessoas, mas de uma forma muito autêntica e parcial. Porque aí vocês vão dizer que a Natália deixou de ser jornalista por conta disso. Não, ela tá rica com os boletos pagos, entregando informação muito boa para as pessoas, para o público. Mas ela entendeu que devia seguir um caminho autoral, autêntico e opinativo. Então, eu vou pagar para a Natália porque eu gosto da visão dela, porque eu me identifico com ela muito mais do que o próprio nome do canal, Me Poupe e tal. Eu não me entrego à empresa Me Poupe, mas eu me entrego à Natália Arcuri, porque eu me identifico com ela e não mais com aquela coisa distante do jornalismo. Não é isso que vem por aí. Não é. Então, eu gosto ou não gosto do jeito que essa pessoa fala, eu gosto do jeito que essa pessoa pensa. E aí os jornalistas vão passar a entrar numa postura de dizer o que pensa, de interpretar e de opinar. E eu acho que é nessa linha que se vai monetizar. Quem continuar insistindo nas notícias rasas, superficiais e imparciais já estão, acho, sofrendo boas consequências, ou pelo medo, ou pela angústia do que vai vir e do que não saber o que vai acontecer. Então é um caminho. Pode ser que vocês pensem, pode ser que vocês discordem de mim e pensem, não, jornalismo é só aquilo que incomoda o governo. Se não está incomodando o governo, é porque não é jornalismo. Olha, então eu acho que você está tendo o workshop errado. Porque o que vai ser de todos os outros jornalistas que escrevem sobre muitas outras coisas, inclusive de forma imparcial, mas que não incomodam o governo? Não fazem jornalismo? Na minha opinião, o jornalismo é entregar a informação mais correta possível a quem precisa da informação. E a Natália Arcuri faz isso. Tá rica e seguir um caminho autêntico, com opinião. Ok? Por quê? Não vai ter mais espaço o jornalista das notícias rasas e superficiais? Simplesmente porque os robôs vão fazer isso. E não é uma coisa de futuro, é uma coisa de presente. E eu trouxe provas aqui para vocês de que os jornalistas, de que os robôs já fazem o que muitos de nós, nossos colegas, fazem. E vai ser muito rápido eles tomarem esses lugares de notícia. E eu trouxe coisas muito legais para a gente discutir aqui. Primeiro, eu coloquei essa foto aqui dessa notícia falando que o Japão estreou um jornal com uma apresentadora robô, que é capaz de responder perguntas aleatórias que não foram programadas. Essa moça aí, o nome dela é Érica. E trouxe também aqui algumas coisinhas legais para a gente ver, né? Então, aqui do Update or Die, robôs jornalistas podem ser alternativa para o jornalismo local. Porque existe um deserto de notícia. Muitos lugares no Brasil não se tem notícia de lá, não tem jornalista, não tem um veículo de comunicação. E colocar um robô para fazer as notícias de lá seria uma chance de ter notícias daquele lugar. Então, a Cecília Campbell colocou aqui, em alguns casos, não se trata da escolha entre um texto bem escrito por um jornalista ou um artigo automaticamente produzido por um robô. Trata-se de escolher entre uma notícia robótica ou nenhuma notícia. Então, é algo que já
existe. Assim, já está aqui, já está funcionando, tá? Não é algo do futuro. Trouxe esse daqui também, que foi bem legal. Repórteres robôs são tendência no jornalismo diário em grandes veículos. Já existem grandes jornais que usam robôs para fazer as notícias, principalmente as notícias mais de dados e superficiais. O Bloomberg News, o Associated Press, o The Guardian são alguns dos veículos que utilizam sistemas automatizados de linguagem para produzir conteúdo. E aí eu até trouxe aqui uma fala da Lisa Gibbs, que ela fala o seguinte: o trabalho do jornalismo é criativo. É sobre curiosidade, é sobre contar histórias, sobre responsabilizar os governos, é o pensamento crítico, é o julgamento. Cara, o julgamento nunca foi imparcial, gente. Então, olha só o que ela está dizendo, né? Segundo ela, trabalhos assim são onde queremos que os nossos jornalistas gastem energia. A Lisa Gibbs é a diretora de parcerias de notícias para a Associated Press, ok? Então, cara, é isso. Esse é o caminho. Aquilo que as máquinas não conseguem fazer, né? A curiosidade, a criatividade, a contação de histórias e o julgamento. Assumir, sim, um lado, uma postura. Nos Estados Unidos, os jornais, por exemplo, assumem publicamente o lado político que eles estão. Ah, Verônica, isso é bom, isso é ruim. Cara, eu não estou fazendo julgamento do que é bom e do que é ruim, não. Não estou fazendo esse mérito de jeito nenhum. Estou só dizendo para onde a gente está caminhando. E caminhando forte, porque é um super movimento. Tá? Um estudo da Universidade de Munique, Ludwig Maximilians, apontou que leitores veem textos criados por algoritmos como mais confiáveis do que os escritos por humanos. Os resultados indicaram que os textos escritos por humanos são mais fáceis de ler, porém os escritos por computadores aparecem como mais críveis. Se o nosso trabalho como jornalista era passar uma credibilidade, ferrou, né? Porque entre nós e o robô, as pessoas já estão preferindo, em termos de credibilidade, o robô. Porque serão mais certeiros nos dados. Ainda escreveremos melhor. Mas em questão de ser críveis, já estamos perdendo espaço. Eu peguei esse trechinho. Aqui, se eu não me engano. Isso. Brasileiro cria robôs que fazem vídeos e publicam no YouTube sozinho. Os robôs pesquisam o tema, reúnem as imagens, fazem o roteiro, criam o vídeo, exportam e postam no YouTube com tags e sem interferência humana. E aí? Se esse era o nosso trabalho, qual é o nosso papel, então, enquanto ser humano? Porque é o que nos resta. Encontrar a humanidade no nosso trabalho. E está definitivamente na personalização, nessa voz autêntica, na pessoa, no indivíduo, mais do que a marca. Eu tenho uma agência de mídias sociais que todos os meus clientes não têm a mínima ideia de qual é o nome da minha marca. Cadê aqui? Esse aqui era o vídeo que eu tinha visto aqui sobre ter a Érica apresentando aí o jornal, dando a sua opinião no jornal. Vou parar aqui. Então, o que eu proponho é que nós, enquanto jornalistas, temos que ir para a profundidade. Okay? Temos que ir para a profundidade, temos que ir para a interpretação, porque senão perderemos espaço. O que nós fazemos diariamente já está sendo feito por robôs. E aí, se a gente vem de uma crise de intermediário, passa por uma crise de identidade, porque a gente já não sabe mais o que faz ou o que é. E a gente entra na terceira crise, que eu acho que é a mais grave de todas,
que é a crise de significado, que é a crise de sentido. Se eu já não sei, se já não serve mais o que eu faço, então será que já não serve mais quem eu sou? Então qual é o sentido da vida, da minha individualidade, enfim? Qual é o sentido da vida? É muito forte, né, pensar sobre isso. Mas, até esqueci de colocar aqui. Esse é o Edward Wilson. Ele é um biólogo especializado em formigas e ele é bem famoso. E ele diz isso daqui, isso aqui era uma frase, né, um trecho do epigrama dele, e que é bem famoso. Nos afogamos em informação enquanto estamos sedentos por sabedoria. O mundo daqui para frente será liderado por aqueles que fazem síntese. Pessoas capazes de juntar a informação certa, na hora certa, pensar criticamente e fazer escolhas importantes sabiamente. Escolhas importantes também. Ave Maria, eu li isso feio demais, vou ler de novo. Nos afogamos em informação enquanto estamos sedentos por sabedoria. O mundo daqui para frente será liderado por aqueles que fazem síntese. Pessoas capazes de juntar a informação certa na hora certa, pensar criticamente e fazer escolhas importantes sabiamente. Eu vou até tirar uma foto, porque, putz, cara, esse cara é demais. Isso resume tudo o que a gente tem para falar hoje, né? Cara, olha isso. Nós, informação básica, simples, estamos afogados, estamos uma overdose de informação. É por isso que 600 pessoas que se inscreveram nesse workshop, sei lá, 20 estão aqui. Cadê as outras todas? Elas estão sufocadas por mais informação. E nós estamos sedentos por sabedoria, mas não sabemos que estamos. Porque todos os nossos sintomas, quando não é patológico, claro, né? Mas essa angústia que a gente sente é porque nos falta mais profundidade e sabedoria. Só que a gente não se dá conta que é isso. Eu adoro essa frase porque ela diz tudo. O que é essa síntese? O que é fazer síntese? Fazer síntese é juntar pontos de informação, de memória, e criar um caminho autêntico. Isso serve não só para jornalistas, como qualquer profissional. Eu tenho um namorado, o nome dele é Alisson Vale. Ele é bem nerd. E ele fala para gestores de TI. E ele está levando conteúdos profundos para gestores de TI. Inclusive, ele me influencia bastante para trazer isso para vocês também. E as pessoas estão sedentas por isso, sendo jornalistas ou não. Mas como jornalistas, a gente tem que ficar de olho nisso daqui para não ficar, é culpa do mercado, é culpa do Bolsonaro, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, da minha sogra. Cara, tá aqui. O segredo não tá em mais informação. Não tá. O segredo tá em mais sabedoria. E são coisas bem diferentes. Quem faz sabedoria faz a síntese, que é costurar pontos em um caminho autêntico. Tô repetindo isso demais, né? Foi mal. Então, essa frase aí é do epigrama do Edward Wilson. O que é ser inteligente? Eu fiquei me perguntando isso porque eu fui... Quem acompanhou a primeira aula aqui do workshop viu que eu fui fazer um trabalho na funerária, em uma funerária que me contratou para fazer Vidas Contadas. E eu conheci uma pessoa, ela tinha uma ótima memória. Ela lembrava de todas as teorias da comunicação. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu não lembro de nenhuma teoria da comunicação. Não sei nem se eu lembro da fórmula de Bhaskara. Mas quando a pessoa falava com uma naturalidade, despertando memória, eu falei, putz, eu tô achando essa pessoa inteligente. Mas eu tava dentro do carro, comecei a olhar a janela e comecei a me perguntar o que era ser inteligente. Porque ser inteligente é ter boa memória?
Então, fudeu. Se ser inteligente é ter boa memória, fudeu, porque eu não tô lembrando de nada. Não consegui lembrar de nada. Nem de um poema, nem da fórmula de Bhaskara, nem de teoria da comunicação. Nada. Tudo escapou. Minha mente deu branco. Ferrou. E aí eu fui conversar com as pessoas que eu considerava inteligentes, com grupos de negócios, com grupos de amigos, e fui juntando o que cada um ia dizendo e tentei fazer uma síntese do que era ser inteligente. Relacionar pontos de memória, porque sim, tem a ver com memória, mas não precisa ser uma memória, sei decorar tudo isso. Não, existem pontos importantes que eu aprendi ao longo da minha jornada, né? Então, eu estou relacionando e criando uma voz ou um caminho autêntico meu. Então, eu acredito que isso é ser inteligente, né? Poliana colocou assim: é por isso que nos dias de hoje tem muita gente que não sabe mais argumentar, que assiste 500 séries, 600 filmes, mas não sabe refletir profundamente sobre nada. Então, falta profundidade, né? Falta ouvir o outro, porque também não é só discutir ou só argumentar. É ouvir e tentar fazer uma síntese do que você já sabe, se encaixa ou se não encaixa na sua experiência. Enfim, por que eu entrei nesse conceito do que é ser inteligente? Tá? O que é isso? Por quê? Porque o que seria fazer um jornalismo inteligente? Se a inteligência for isso mesmo, porque eu não tenho como provar se é só uma teoria minha e uma teoria de bar, se for isso aqui mesmo, então fazer um jornalismo inteligente é ainda relacionar pontos que acontecem no mundo e construir uma voz autêntica, dando uma interpretação para aquilo. E deixar que as pessoas te sigam ou não naquela linha de pensamento. Então, você passa a ter um jornalismo com personalidade. E aí, chegamos num ponto que é crítico. Crítico para nossa área. Que problemas nós resolvemos enquanto jornalistas? Coloquem aqui no bate-papo que problemas nós resolvemos. E vocês vão se dar conta de que é super difícil de responder. Mas nós temos que desenvolver a capacidade de resolver problemas, porque é uma habilidade que a gente tem que desenvolver em paralelo a essa relação de voz autêntica. O trabalho significa resolver problemas. Qualquer pessoa que que já te deu dinheiro na vida por algum trabalho foi porque você ajudou essa pessoa a resolver um problema. E é difícil responder que problema o jornalismo resolve. Porque vocês vão dizer, falta de informação? Putz! Não, né? Olha o mundo como tá cheio de informação. Nós resolvemos o problema da falta de informação? Não. Quando nós respondermos que problemas nós resolvemos efetivamente da vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, aí enxergaremos maneiras de monetizar. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Essa imagem é de Cristo lavando os pés de um discípulo. O que isso tem a ver com capacidade de resolver problemas, com jornalismo, com crise de significado, crise de identidade, crise de intermediários? O que isso tem a ver? Eu não vim trazer algo religioso aqui. Não é isso. Eu vim falar de servidão. As pessoas hoje querem ser servidas e não querem servir. E muitos de nós, enquanto jornalistas, não entendemos a profissão como uma profissão de servidão. Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que servir as pessoas, nós temos que lavar os pés das pessoas. Porque é só fazendo isso
que teremos trabalhos significativos. Que teremos trabalhos que nos preencham e não que nos deixem no vazio. Porque, como a gente disse na primeira aula, não sei se vocês lembram, mas o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, que eu trouxe o pensamento dele para a primeira aula, ele fala muito claramente de que antes nós nos preocupávamos com a sobrevivência. Hoje nós buscamos desesperadamente uma felicidade extremamente egoísta no trabalho. Egoísta no sentido de que eu quero ser feliz e quero ser servido. Só que as pessoas nem param para pensar que a felicidade pode estar em servir. E o dinheiro também. O dinheiro também está na servidão. Ok? Quando você resolve o problema de alguém, você serve essa pessoa. Que tipo de problema está sendo resolvido com o seu público? Pensa no seu público hoje. Alguém de vocês tem algum projeto, algum blog, ou trabalha em algum jornal? Quem é o público de vocês? E como é que vocês resolvem problemas dessas pessoas? Como é que vocês servem essas pessoas? Porque isso sim, meus amigos, e aí a coisa... Aí meu coração faz pucu, aí para mim tudo faz sentido. Aí tudo se une. Porque quando eu fiz jornalismo, eu quis mudar o mundo. Falei, vou fazer jornalismo porque eu quero mudar o mundo. Cara, mudar o mundo de verdade mesmo, é quando a gente tiver a postura de servir e resolver o problema do outro. Porque se eu resolvo o problema da Amanda, da Tati, da Carol, da Noeli, eu não estou de fato mudando o mundo. Agora, se eu continuar fazendo um jornalismo superficial, um jornalismo que, enfim, que em breve vai ruir, na minha humilde opinião ousada, não está fazendo sentido. Eu fiquei um tempo no jornal escrevendo, não preocupada com o leitor, sabe? Eu não vou ser hipócrita, eu vou dizer a verdade aqui para vocês. Eu me preocupava em se o editor ia gostar, se o texto estava bom o suficiente para uma meta pessoal, de repente passar o texto passar ileso um dia pela revisão de texto do jornal, porque as pessoas iam saber quem eu sou quando eu fizesse uma matéria de capa do jornal, porque minha família ia ficar orgulhosa de mim. Dificilmente eu tinha um pensamento de, putz, eu estou escrevendo isso aqui porque o meu leitor ele tem esse problema. E eu vou me esforçar para ajudar ele a resolver esse problema. Então, a Amanda, por exemplo, tem um blog há 11 anos. Ela precisa se dedicar a resolver problemas das pessoas. E não só escrevendo, mas de outras formas, que a gente vai falar agora. Ok? Poliana também. Se a gente ficar só blá, 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 não sei onde a gente vai parar, não. Então, assumir uma postura de servir, porque, gente, sinceramente, tipo, eu tô amando estar aqui com vocês. Mas se fosse para escolher entre uma atividade prazerosa, como eu disse ontem, eu estaria no Netflix comendo bacon. Mas se eu me imbuo de um espírito de servidão e porque eu acho que o conteúdo que eu estudei vai ajudar alguém, eu venho hoje, eu me preparo, eu estudo e eu tô aqui falando para vocês. Porque eu não estou só dando a aula, eu estou servindo, me colocando a serviço, lavando os pés de vocês. Cara, eu acho isso bonito, eu não sei vocês. Acho isso bonito demais. O mais legal é que isso não se separa de dinheiro. Ok? Quando a gente resolve o problema das pessoas, quando a gente serve o outro, o dinheiro existe. Se o dinheiro não tá vindo, tem aqui com alguém com dificuldade de pagar boletos? Tem aqui alguém com dificuldade de ganhar dinheiro para pagar as contas? Coloca aqui no bate-papo, por favor. Tati, Maria Carolina, Vanessa, Andressa, Cristina,
Beleza. Então, eu vou dizer por que é que vocês não estão com dinheiro suficiente. Ou porque vocês estão gerenciando o dinheiro errado, que vocês ganham, ou porque vocês não estão servindo o quanto podem. Servindo as pessoas o quanto podem. Como assim, Verônica? Como assim? Isso é um conteúdo do Realize. Eu não tinha nem planejado isso que eu tô falando agora de falar aqui no workshop. Mas a pergunta que leva ao dinheiro é: como é que eu posso te ajudar? É a pergunta do dinheiro. Se vocês virarem mais para os vizinhos, olhar para os problemas, menos para si e olhar mais para os problemas que o mundo tem e começar a pensar, tipo, de como é que eu resolvo esse problema com o que eu sei fazer, é dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Cara, não sei se eu falei isso ontem do exemplo que eu vou dar agora, mas, enfim. Eu moro num prédio que não tem garagem, tá? Todas as pessoas colocam os carros debaixo de uma árvore, que os passarinhos fazem cocô e sujam todos os carros e os cocôs são corrosivos. Cara, todo mundo tem um problema, porque se não lavar o carro, não sei, muitas vezes, o cocô vai corroer a tinta do carro e isso desvaloriza o carro e vira uma bagunça. Veio um cara, colocou uma placa aqui do lado falando lava-se carro, a pintura do carro por R$10. O cara tá rachando de ganhar dinheiro. Porque ele percebeu primeiro o problema das pessoas e depois onde se encaixar. E o que a gente faz erradamente é pensar, o que eu sei fazer, então quem vai pagar para mim? Quem vai pagar para o meu texto lindo, genial? Quem vai pagar para a minha revisão maravilhosa? Não. É falar, por que as pessoas pagam, por exemplo, a Maria Carolina faz revisão de texto. Por que as pessoas pagam, no final das contas, para Maria Carolina fazer revisão de texto? Porque elas não querem passar vergonha com o texto delas escrito errado. É uma questão de orgulho. Se as pessoas não se preocupassem com isso, elas jamais contratariam uma revisora de texto. Então, quando a gente resolve o problema... Gente, vocês têm problemas, eu tenho problema, o que o mundo mais tem é problema. Se o que o mundo mais tem é problema, o que o mundo mais tem é oportunidade. Aí a Cristina falou que está desempregada, então as dificuldades estão imensas. Cris, bate no seu vizinho. Começa a ouvir as pessoas que chegam para você falando com problemas. Se uma amiga chegar para você falando, por exemplo, cara, meu marido me traiu e eu não sei o que fazer, porque eu tenho 2 filhos e eu dependo dele financeiramente. É um problema, não é? Você ouviu. Aí, antes desse workshop, você ia tocar o barco. Que pena que fulaninha está nessa situação. Agora, se você tem esse espírito de realização e de servidão, principalmente, você começa a se perguntar como é que você pode ajudar a fulaninha com suas habilidades. E aí você pode perceber que pode montar um produto que ajude mulheres a conseguirem uma renda extra, para que elas não dependam dos maridos. Servidão dá dinheiro. Qual é o problema que seu vizinho está enfrentando? Não precisa sair de casa, não. Vocês moram com gente que tem problema. Qual é o problema que o marido de vocês enfrenta? Que os filhos enfrentam? Que os amigos enfrentam? Onde tem problema, tem oportunidade. E principalmente para jornalista, que tem essa habilidade de poder falar sobre tudo. Ou ir atrás de pessoas que sabem sobre tudo. Se eu tiver que escrever uma matéria sobre como fazer um foguete, eu não vou atrás porque eu sou jornalista? Não vou atrás de falar, não vou atrás de descobrir, não tenho uma iniciativa? Então eu vou poder ajudar alguém que quer construir um foguete. E vou tirar um produto disso. A grande questão é que a gente está esperando a oportunidade e o emprego cair do céu. Sendo que tem pessoas dentro da nossa casa com problemas que a gente pode resolver. Não só o problema dessa pessoa, mas de várias outras pessoas que têm o mesmo problema.
Se você está numa mesa de bar e seu amigo fala, enfim, que está super triste, está na fossa porque a namorada largou ele. E ele está dizendo que nunca mais vai encontrar alguém. Que tipo de solução a gente encontra aí? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Será que daria para fazer um grupo de WhatsApp com pessoas que querem se conectar, um grupo de WhatsApp com pessoas solteiras que querem sair, um grupo, será que dá para fazer uma conferência e levar psicólogos e levar uma galera para tratar o emocional das pessoas que acabaram de passar por um divórcio? A Andressa falou que tem um pouco de acomodação em volta da nossa insatisfação. Um pouco? Tem muito, cara. Porque nós estamos acostumados a só culpar alguém, facilmente culpar alguém, porque estamos sem emprego, porque não temos dinheiro, porque não estamos com boletos pagos, porque... E eu tenho uma resposta. Porque não estamos imbuídos do espírito de servidão. Porque se estivéssemos... vem várias ideias. Onde tem problema, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? De acordo com minhas habilidades. E podemos. Especialmente nós, jornalistas, que podemos falar sobre tudo. Então, gravando aqui pegando aqui o gancho, que eu vou até tirar foto também, porque tá muito legal. Eu, pelo menos, estou achando. Vou tirar aqui uma foto desse slide. Quais problemas o jornalismo resolve? E por que eu tenho que te pagar? Você tem que me pagar para fazer o Realize porque eu te ajudo a ganhar dinheiro com o seu projeto na internet. Claro que depende muito de você, mas eu te dou as coisas, eu te dou o movimento, eu te impulsiono. Eu te ajudo porque eu já coloquei muitos projetos no ar e que por conta da minha experiência eu vou resolver um problema seu. Esse workshop, qual é o problema que eu estou resolvendo com esse workshop? Eu estou resolvendo um problema de falta de reflexão e profundidade sobre nossa profissão, mas principalmente a dor que eu estou tentando resolver é de angústia. De angústia, de insegurança que nós temos na profissão. E principalmente de inércia. Esse é o principal. Se eu conseguir, nesse workshop, fazer vocês se movimentarem de algum jeito, meu Deus, ia ser um sonho. Porque não dá mais para ficar reclamando ou achando culpado. Você é o responsável por sua vida. E voltando à aula 1, né, que está totalmente conectada, muitas vezes você não quer assumir essa responsabilidade, porque ter responsabilidade por escolhas é doloroso. Então, no final das contas, por que é que eu tenho que pagar um dinheiro para Maria Carolina? Porque quando eu for escrever o meu livro, eu não quero pagar o mico de escrever alguma coisa errada. Então, eu vou contratar a Maria Carolina porque ela vai resolver esse meu problema. Entendeu? A gente precisa entender que problema a gente resolve. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos ganhar dinheiro. Ó, a Vanessa falou que comprou o Realize. Tá aqui na nossa turma. Na turma Yoda, é o nome dessa turma, porque toda turma tem um nome. Mas só com essas aulas já está se movimentando. Ai, que lindo! Vou dormir feliz, Vanessa, vou dormir feliz. Eu vou dar um exemplo, eu trouxe um exemplo muito legal aqui para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou falando. Eu tenho 2 projetos, o Vidas Contadas e o Realize. Eu comecei com Vidas Contadas 4 anos atrás. E era um site onde eu colocava histórias incríveis de pessoas comuns. Hoje, elas estão... tem uma conta no Instagram com essas histórias postadas lá. O Vidas Contadas... Não, aí ele fazia isso, né? Ele contava histórias incríveis de pessoas comuns. Era esse o objetivo dele. O Realize, eu ajudo
outros jornalistas a ganharem dinheiro e se reencontrarem com os próprios projetos na internet, ou também fora da internet. Qual desses 2 produtos me dá dinheiro? Qual desses 2 produtos eu resolvo um problema? Beleza, vocês gostaram do Vidas Contadas. Qual resolve um problema de alguém? O Realize. O Realize resolve o problema, o Realize muda o mundo. E o Vidas Contadas é fofo. Ele é fofo. Ai, que fofo. Mas vou dar dinheiro para jornalista. Eu vou dar dinheiro para Vidas Contadas por quê? Não vou dar dinheiro para Vidas Contadas. Vou dar dinheiro para o Realize, que ele vai resolver um problema, vai me levar para um outro lugar que eu quero ir. Então, são 2 exemplos muito claros. E aí, entendendo tudo isso, esse ano eu comecei a monetizar o Vidas Contadas. Sabe como? Caraca, eu tô dando vários conteúdos do Realize para vocês. Vocês não têm ideia, gente. Putz, estou falando muito mais nesse workshop. Espero que vocês estejam bem acordados para essas informações. Eu comecei a monetizar o Vidas Contadas quando eu nichei, quando eu dei um nicho para eles e quando eu passei a resolver um problema contando histórias. O quê? Como assim? Então, como eu disse para vocês, inicialmente, ele contava histórias de pessoas, histórias incríveis de pessoas comuns. Poderia ser qualquer pessoa. Tem história do meu avô lá, tem história da senhora mais velha fazer uma tatuagem, tem um moço que tem uma biblioteca na rua, e isso é lindo, isso é fofo, isso é emocionante. Mas quando eu passei a fazer o Vidas Contadas com histórias de empresários, tudo mudou. Sabe por quê? Porque o Vidas Contadas passou a resolver um problema de propaganda atemporal, storytelling, que é um marketing atemporal que não vai sumir, para os empresários, para a marca, para o negócio dos empresários. Então, eu continuo fazendo histórias incríveis, histórias super motivadoras, histórias super muito, muito legais. Mas quando eu passo a contar as histórias dos empresários, inevitavelmente, quem assiste e se motiva e se identifica, vai comprar desse empresário. E aí o empresário ganha. E aí o que acontece? Ele me paga para eu fazer o Vidas Contadas com ele. Eu sirvo os seguidores do Vidas Contadas com histórias muito boas, porque não é qualquer história que eu aceito, a história realmente tem que ser significativa. Eu sirvo, enfim, os seguidores dessa forma. Eu sirvo os empresários resolvendo um problema deles também. E eles também resolvem um problema meu, que é me dar uma troca, me dar um retorno, me dar dinheiro. Então, sabendo disso, olha que informação. Em um momento do Vidas Contadas não tinha como ser monetizado. Em outro momento, porque eu nichei, porque eu resolvo um problema de um determinado público, eu começo a ganhar dinheiro com ele. Então, nós temos que falar da importância do nicho. Porque é uma contradição. Muitas vezes a gente pensa que, ao falar para todo mundo, nós vamos alcançar mais pessoas. Isso é um mito. Isso não funciona. Quanto mais específico for seu público, mais chance você tem de ganhar dinheiro com ele. Porque esse público específico tem problemas que você pode falar diretamente com os problemas, com as dores dessas pessoas. E assim, servir essas pessoas melhor. Então, o que a gente precisa? As pessoas precisam ter identificação com a gente e a gente precisa oferecer especificidade. Por que o Netflix faz sucesso? Porque eu escolho o que eu quero assistir e, principalmente, ele entende por algoritmo os meus gostos. Então, ele vai me mandar, vai me sugerir filmes para assistir de acordo com o meu gosto. Ele está resolvendo um problema meu de escolha, ele está resolvendo um problema meu de querer assistir um filme quando quiser na minha casa. Resolver problemas.
só que de um público específico, ok? Amanda acabou de colocar aqui que tem muita vontade de criar um blog novo. Faz o Realize. Entra nessa turma, Amanda. Por quê? Porque eu vou te mostrar que você não precisa criar um blog novo. Você precisa criar produtos. Porque todo mundo aqui já ouviu aquela frase de que o conteúdo é rei? O conteúdo não é rei porra nenhuma. O que é rei é o produto que paga para o conteúdo ser feito, que é o que faz o dinheiro rodar. Então, a importância do nicho é fundamental. Eu sou empreendedora. Outro exemplo que eu vou dar. Eu sou empreendedora, então eu vou querer pagar, talvez, para alguém que faça um conteúdo que resolva problemas de empreendedores. Talvez eu pague para uma pessoa que resolva um problema de mulheres empreendedoras. Talvez eu pague para um conteúdo que resolva o problema de mulheres empreendedoras digitais. Mulheres empreendedoras digitais, solteiras, jornalistas. Quanto mais específico for, nesse nível de detalhe, mais você alcança identificação, mais você entende o problema dessas pessoas e mais você pode ganhar dinheiro com isso. Porque você serve melhor. Então, vou dar o segredo do dinheiro de novo. Quando você tem um nicho e especifica com quem você está falando, inevitavelmente, não é inevitavelmente, né? Mas provavelmente você vai formar uma comunidade. E se você quiser vender hoje, comunidade é a palavra que você tem que lembrar. Falo para um público específico, tem um grupo que quer isso, falo com eles diariamente, envio conteúdo para eles, envio coisas para casas deles, eu tenho produtos para eles. Uma comunidade. Pessoas que têm a mesma questão, os mesmos pensamentos. No Realize, nós temos uma comunidade de 350 jornalistas que tem essa pegada de querer fazer alguma coisa na internet. Ou fora da internet, mas de alguma forma se mover com espírito de realização. E por que isso dá dinheiro? Porque se eu faço um produto pensando no que o meu público precisa e ofereço para a minha comunidade que já confia em mim, estou vendo mais facilmente do que vender para uma pessoa que não me conhece e nunca comprou nada de mim. A Márcia está aqui, a Márcia Demésio. A Márcia é da minha comunidade há uns 4 anos, ela fez parte da primeira turma do Realize. Ela está aqui hoje, 4 anos depois, me dando a alegria de estar aqui, de me prestigiar, que eu agradeço demais, Márcia. Ela nunca perdeu um encontro presencial nosso, um workshop, ela está em todos. E ela já comprou muitos outros produtos meus. Agora eu queria que vocês começassem a pensar beleza, tenho que escolher um nicho e desse nicho tenho que formar uma comunidade que tem esse problema, que eu possa ajudar, que eu possa resolver. Então, comunidade é dinheiro, porque comunidade também é servidão, e se é servidão, é oportunidade de ganhar dinheiro. Concordam ou não? Falar para todo mundo é falar para ninguém. Então, hoje, um jornal que fala sobre tudo, um jornal impresso, por exemplo, cara, quem é que compra o jornal? Meu Deus! Claro que ainda tem gente que compra, mas se comprar e não for pro banheiro do cachorro, você vai ler de cabo a rabo, da primeira palavra à última palavra do seu dia, você vai passar um dia lendo o jornal. Porque ele é dessa grossura. Uma pessoa sabe, por exemplo, que um jornal impresso, uma pessoa que assina jornal impresso, ela tem um imenso problema, que é o acúmulo de jornais em casa. Se ela não tem um cachorro para usar, mesmo que ela receba, ela gosta de receber o jornal e tal. E aí? O que ela vai fazer com aquela pilha de papel em casa?
Aí vem alguém maravilhoso, super incrível, genial, e entende que tem um problema. A pessoa que assina jornal tem um problema de acúmulo de papel sujo, porque o papel é sujo. É ruim, sai uma poeirinha preta. Essa pessoa entende esse problema e entende o problema também de pessoas que não assinam o jornal e gostariam de ter o jornal velho para fazer banheiro de cachorro. E aí, o que ele fez? Ele passou a juntar jornais antigos, fazer bloquinhos de 10 bloquinhos de jornal, assim, juntar 10 jornais, empacotar e colocar um bilhete, um folder em cima, dizendo assim, banheiro para seu cachorro, R$10. E colocar na banca, colocar em outros lugares para vender. A pessoa que quer o banheiro vai comprar, porque essa pessoa resolveu um problema. Resolveu um problema. E resolveu o problema também de quem acumula o papel em casa. Aí a gente fica magoado, né? Putz, que ferida! O que eu escrevi vai virar banheiro de cachorro, de passarinho. Ah, não, me dá uma dor no coração. Eu também já senti essa dor no coração. Hoje eu não sinto mais, não. Porque eu admiro o cara que vê os problemas das pessoas e resolve. E ganha dinheiro com isso. E agora eu vou tocar numa ferida muito mais profunda. Vocês estão preparados? Tá duro? Agora tá duro ou não? Tá tranquilo? Tá de boa? Ou tá duro? Duríssimo, é isso mesmo. A gente não quer nada mole, a gente quer tudo duro. Essa piada pegou mal. É isso aí. Duríssimo, doloroso. Agora chegou um momento para eu jogar real para vocês. Ai, meu Deus, eu tenho até medo, porque essa é a mais dolorida de todas. Oh, Jesus. Vamos lá. Qual é a diferença entre jornalismo para você e jornalismo para o dono do jornal? Jornalismo para você, provavelmente, é aquela sensação de mudar o mundo, de melhorar o dia lá do seu leitor, espectador, ou de fazer uma super denúncia, tirar o governo do poder, é salvar o mundo, levar a informação e a democracia em todos os cantos que você conseguir, porque você vai atrás da informação corretíssima e você apura, então isso te dá um prazer, de estar sendo um intelectual que leva as informações das pessoas. Sim? Não? Falei errado? Tem ou não tem? Pode ser que eu tenha exagerado um pouquinho nas minhas caras e bocas, mas tem ou não tem? Bem assim, né? Alguém aqui já fez o exercício de pensar o jornalismo como o dono do jornal? Celso. Saiu aqui, gente. Opa, aí, voltou. Para o dono do jornal, como é que funciona? O jornalismo para o dono do jornal é um negócio. Não é salvar o mundo, é um negócio. É um negócio e tá tudo bem ser um negócio. A gente não tem que ter raiva do dono do jornal por conta disso. O que é que você faz na visão do dono do jornal? Eu vou usar o caso do jornalismo impresso, tá bom? Mas acredito que cabe para todos os outros tipos, todos os outros formatos. Para o cara que lucra com o jornal, para o dono do jornal, vamos dizer assim, por que é que ele te paga? A gente tirou a conclusão de que nós recebemos dinheiro porque nós resolvemos o problema de alguém. Certo? Ok. Então, se nós resolvemos um problema de alguém, facilmente a gente pode pensar que nós resolvemos um problema do leitor, ou do espectador, ou do ouvinte. Mas não!
Porque quem paga a gente não é o leitor. Não é o dinheiro do leitor que compra o jornal que vai para o nosso salário. Quem paga a gente é o dono do jornal. E que problema... Oxente. E que problema a gente resolve do dono do jornal? Alguém aqui no bate-papo? Se o dono nos paga, significa que a gente resolve um problema dele. Então, não é diretamente o lucro. A gente resolve um problema dele porque o conteúdo que a gente escreve, o conteúdo que a gente faz é isca. É isca para que as pessoas vejam, leiam, ouçam. E com as pessoas, com as várias pessoas ouvindo e lendo o conteúdo isca, ou seja, atrair pessoas, pescar pessoas, isso é um modelo de negócio de acúmulo de audiência para que os anunciantes aproveitem essa visibilidade para anunciar seus milhões dentro do jornal. E assim dar o dinheiro para o dono do jornal que te paga seus 1.000, 2.000, no máximo 3.000 reais aí para ser repórter. Então, o que você faz na roda do negócio de um jornal é produzir conteúdo isca para que atraia pessoas, para que a visibilidade atraia anunciantes que pagam para o dono do jornal. Se você trabalhou num jornal, se alguém aqui trabalhou num jornal, o seu conteúdo era isca. Não era para salvar o mundo. Então, vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Que é negócio, é dinheiro girando, não é o amor, não é por amor, não é o leitor que te paga. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for sair do jornal, ou estiver desempregado, ou enfim, querer montar o seu projeto na internet, provavelmente um blog, sei lá, um canal, você vai ficar que nem esse menininho aqui, ó. Cadê o dinheiro? Porque você nunca parou para pensar como é que o negócio de notícias funciona enquanto mercado, enquanto dinheiro girando. Cadê o dinheiro? Aí a gente fica sonhando, escrevendo coisas fofas ou querendo mudar o mundo com boletos vencidos. Porque nunca paramos para pensar qual era o jogo que se está jogando. Então, eu quero levar a reflexão para vocês de que, ao ir para o mundo real e montar o seu blog fofo, você tem que primeiro pensar em como que eu vou ganhar dinheiro com isso e entender que você vai fazer coisas que não está disposto a fazer, porque a única coisa que você gosta é escrever a reportagem. Agora, trabalhar o marketing, trabalhar a planilha, trabalhar números, você não quer fazer. Aí fica difícil. Aí vai ser empregado de alguém a vida toda. A Poliana falou que estudou no mestrado dela os novos empreendimentos digitais no jornalismo. E provavelmente ela deve ter visto que na parte de monetização de vários portais de notícias que estão surgindo aí, tem um investidor por trás que colocou uma grana preta e até agora o negócio não se pagou. Até agora o negócio não tem lucro. Ok? Então vai ficar um investidor fungando no seu cangote, porque em algum momento ele vai querer receber a grana de volta, se não for um investidor anjo, e fungando aqui no seu cangote, querendo dar lucro, e não vai demorar anos para dar lucro. Se der, se der. Então, assim, quando alguém chega falando, eu vou montar um portal de notícias, eu falei, Jesus, como é que eu monetizo? Eu falei, não faz. Vai atrás de produto. É o produto. Depois você pensa no seu blog como conteúdo isca. Não vai deixar de ser jornalismo por isso. Olha aí o que a Poliana falou.
No caso do Nexo Jornal, eles montaram com recursos, ou seja, sócios se juntaram e colocaram uma grana fodida, não foi pouco, no Nexo, porque eu fui num festival 3i, eles não falaram os números, mas eles disseram que não foi pouca grana, ok? E eles realmente ainda não se pagam. Quanto tempo tem o Nexo, gente? Um monte de gente trabalhando, quanto dinheiro não tá rodando ali? Desde 2015, meu Deus! 4 anos que o negócio não se paga. 30 pessoas na redação, olha as informações que a Poliana está trazendo. 30 pessoas na redação trabalhando por 4 anos. Bancado por investidor. Então eu tô jogando a real, meu. Eu tô jogando a real para vocês. Se vocês forem pro mundo como ele é, fora de um veículo tradicional, fora de um grande veículo, não vão inocentes pensando que montar um blog vai dar dinheiro. Ah, porque eu coloquei 3 vídeos no meu canal e ainda não deu resultado. Claro, meu. Claro que não vai dar resultado com 3 vídeos no canal. Agora, né, que nem, esqueci quem colocou aqui, não sei se foi a Amanda ou a Tati, que tem um blog que só foi monetizado depois de 9 anos no ar. Foi a Amanda. Então a Amanda deve concordar comigo. Poxa, a gente não tem 9 anos muitas vezes para esperar ganhar um dinheiro, não, gente. Tem que se virar, tem que fazer outras coisas e principalmente tem que pensar em produtos. E a Amanda complementou muito bem aqui. Ela começou a monetizar porque a visão dela sobre o blog mudou e também sobre o público. E se essa mudança de visão tivesse sido antes, ela teria monetizado antes. Porque não é a questão do blog, o canal, o podcast, o que você for criar, o site, é só o meio. Não é fim em nada. E aí disso que a gente vai falar agora. O caminho da monetização. Caraca, velho. Esse workshop tá valendo grana, hein? Acho que eu não vou fazer mais esse workshop gratuito, não. Será, gente? O que vocês estão achando? Vale dinheiro? Vale, não vale? Olha, acho que eu tô deixando dinheiro na mesa aqui com esse workshop. Devia ter cobrado por esse workshop, cara. Na próxima, com certeza. Jornalismo como meio, jornalismo como fim. O caminho da monetização. Existem 2 formas de você monetizar o seu projeto na internet ou fora dele, enfim, fora de um grande veículo de comunicação. Se você não for assessor de imprensa ou trabalhar num veículo de comunicação, então na hora de ir para a vida real e tentar montar o seu blog fofo, você precisa entender 2 coisas, essas 2 formas. Você pode fazer o jornalismo como fim. O que é o jornalismo como fim? Ah, eu vou montar um blog. Ah, eu vou montar um portal de notícias. Ah, eu vou montar um canal de notícias, vou montar um Instagram de notícias, que seja. Quando você coloca que o produto final é o que você escreve, é a notícia, você consegue monetizar daquelas formas tradicionais que o jornalismo já usa e que, na minha opinião, estão ruindo cada vez mais difíceis. Que é, você vai ter que arrumar um edital, você vai ter que arrumar um fundo de uma grande empresa para bancar o projeto, você vai ter que arrumar um investidor e que provavelmente você... Olha só, a Maria Carolina falou que o marido dela é jornalista e que brigou quando ela diminuiu o volume. É isso aí. Qual é o nome dele, Maria Carolina? Eu quero falar com ele também. Coloque ele aqui, porque a gente precisa discutir isso. Voltando aqui minha concentração. Carlos, pronto. Carlos, oi, Carlos. Entra aqui, vamos conversar também. Vai ser legal ter você com a gente. Quando você pensa que seu produto é a matéria, é a reportagem, é a notícia que você coloca na internet, você vai ter que partir para esses meios mais difíceis, né?
Ou você vai pedir patrocínio, ou você vai atrás de anúncio, ou você pega um fundo ou um edital para bancar esse projeto. Em todas essas questões, esses fatores, você vai ficar com o rabo preso com alguém. Ok? Você não vai poder falar mal da empresa que banca o teu portal de notícias, mesmo que tenha notícia. Né? Isso não vai funcionar. E se for patrocínio, ou melhor, anúncio, como funciona nos grandes jornais, você vai precisar primeiro ter audiência, porque só faz sentido para o anunciante colocar a grana no seu projeto se você tiver a audiência dele, a audiência que ele precisa. Então, não é montando um blog, escrevendo um post, que você vai bater na porta de anunciante falando, anuncia. Ele falou, claro que não, minha filha, não vou jogar dinheiro fora. Eu vou colocar dinheiro quando você tiver muita gente escutando o que você está falando, e essa gente tem que ser meu público. Ok? Então, se você usa o jornalismo como fim, que é esse exemplo, então você vai demorar pra caramba para monetizar, para acumular uma audiência. Você vai demorar anos para acumular uma audiência, para mostrar para um anunciante que aquela audiência te ouve. Ou você vai entrar em algum processo difícil de edital, ou vai tentar ser selecionado num fundo de investimento. Por exemplo, existe um site que eu acho muito bom, que é da minha amiga Kátia Brasil. Ela tem o portal Amazônia Real. Amazônia Real é o nome do portal. E é um portal de notícias da Amazônia, lá na Amazônia. E elas são financiadas, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas pela Fundação Ford. Ok? É um caso de que vai lá, tá certo. E o que elas entregam é jornalismo, como fim, como único produto. Tá? Beleza. Quero dar muito boa sorte para todo mundo que seguir esse caminho, porque não é fácil. Você precisa ter uma reserva financeira, você precisa ter pessoas que te ajudem a produzir mais notícias, você precisa provavelmente de uma equipe mesmo que pequena, né? Você precisa, de um monte de coisas. E tem, porque aí é a luz do fim do túnel, né? Porque eu já estava deixando vocês bem tristes. E tem o que eu mais gosto, que eu acho que é o que a gente precisa, é o que resolve o problema de jornalista que tem que pagar boleto. O jornalismo como meio e não como fim. Se eu coloco uma matéria, uma reportagem sobre empreendedorismo no jornalismo, no meu blog, por exemplo, eu quero levar as pessoas que vão ler o meu artigo para conhecer os meus produtos, para que eu sirva mais essas pessoas. Verônica, mas isso é um jornalismo enviesado, então não é um jornalismo que é para ser... Cara, qual é o jornalismo que não é enviesado? E mais, eu tenho uma mentalidade de servidão. Eu quero que as pessoas comprem o meu curso, não só porque eu preciso pagar os boletos também, mas porque eu sei que o meu curso vai ajudá-las muito. Vai ajudar pra caramba. Então, assim, quando eu uso o jornalismo para mostrar o meu trabalho e me cerco de outros produtos, porque aí o que eu tenho? Eu tenho outros produtos que me permitem fazer o jornalismo que levem as pessoas a esses materiais. Por exemplo, eu tenho blog, eu tenho uma lista de transmissão de dicas gratuitas de mídias sociais, eu escrevo no Instagram e tudo mais. Mas o que eu ofereço? Eu tenho 5 cursos para comunicadores online, além do Realize. Eu tenho uma agência de mídias sociais, eu faço consultoria para empresas, eu faço mentoria para as pessoas, eu tenho um clube de assinatura em que eu tô lá toda semana dando uma mentoria ou dando uma aula. Inclusive, o seguinte, quem tiver sem grana para fazer o Realize, eu recomendo muito que vocês façam um clube de realizadores. Porque o clube de realizadores, vocês pagam R$37 por mês e pode cancelar a qualquer momento, tipo, não é uma coisa eterna. Pô, paguei aqui, mas não tô podendo pagar mais. Cancela, tá de boa.
Mas toda terça-feira vocês se encontram comigo. Para uma aula, uma terça é aula, outra terça é mentoria. Nós temos 40 pessoas nesse clube de assinatura. Se eu fosse ficar esperando que o meu blog desse dinheiro, cara, não sei nem se internet eu teria mais conta de pagar. Então, assim, eu me cerco de produtos para o meu público, para servir o meu público. E eu uso o jornalismo como meio para chegar aos meus produtos. Ok? E isso é bem polêmico, eu entendo que é polêmico, porque nós passamos anos achando que isso poderia ser um problema. Mas não é, cara. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Com nenhuma empresa. Não tem ninguém que me patrocine, que me banque, que me dê um anúncio, que seja meu investidor e me cobre lucro. Eu tenho meu lucro, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na agência de mídias sociais e eu tenho a mentalidade do dono do jornal. Eu pago a Pamela faz para mim, no máximo eu reviso e vida que segue. Lucro, grana entrando. Eu ajudo a Pamela me ajuda, vida que segue. Tem que servir as pessoas. Eu sirvo jornalistas, eu sirvo microempreendedores, empresários que querem aprender nas mídias sociais, eu sirvo empresários com vidas contadas e com a agência de mídias sociais. E aí eu levanto uma bandeira e tento construir um caminho de voz autêntica que gira em torno de postura realizadora. Em todos eles, com todos os meus negócios, em todo o meu público, gira em torno de uma bandeira de vamos realizar, porque realizar é tornar real os ideais, porque agir é existir, como Nietzsche falou. Então, eu não sei se ficou claro. Se não ficou claro, por favor, mandem perguntas aqui no bate-papo que eu respondo. Porque é um pouco bem dedo na ferida mesmo isso, né? Entender que você pode fazer... estamos acostumados a entender jornalismo como fim, patrocínio, anúncio, edital, fundo. E eu quero levar vocês a pensar em jornalismo como meio, em que você é o dono do jornal, em que você é o dono do negócio. E isso muda tudo. Muda tudo mesmo. Ok? Todos os outros negócios eu toco sozinha, do escritório da minha casa, pago as minhas contas, tenho meu colchão. E aí, eu sou menos jornalista que alguém aqui? Porque eu não estou dentro de uma redação de jornal? Porque eu não estou lá descabelada, vivendo o estereótipo do jornalista frustrado que, sei lá, vai para o bar beber no final de semana, algo desse tipo? Acho que a gente precisa, talvez, abrir um pouquinho mais a cabeça e entender como a gente pode usar as nossas habilidades e competências para servir as pessoas, principalmente, e pagar boletos. Caraca, meu, eu só trouxe bomba para vocês hoje. Bomba, bomba, bomba. A bomba é... Puxa, Verônica, você falou tudo isso, mas eu vou ser sincera com você. O que eu amo, o que eu quero, o que eu gosto mesmo é estar lá no meio da reportagem, do tiroteio, é o que me dá adrenalina, é o jornalismo como cachaça. Eu quero estar dentro de uma redação de jornal mesmo, eu quero na rádio, na TV, eu quero fazer plantão mesmo, entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu entendo como jornalismo, e você não vai me convencer de algo diferente. Respeito, cara. E eu boto mó fé nessas pessoas com atitude, que sabem o que quer e fala mesmo do que gosta e pronto, e vai seguir a vida. Mas a reflexão que eu trouxe para vocês hoje é foda. Por quê? Porque a pergunta é, você faz o que ama ou você faz o que deve? Por quê? Tem uma galera na internet, né, principalmente gurus motivacionais. Eu acho que eu não sou motivacional, não. Vocês acham que eu sou motivacional? Não sei. Será que eu sou, gente? Não sei, não.
Acho que eu trago mais uma sensação de realidade do que, enfim, esperança. Não sei. Não é a questão. A questão é, tem muita gente falando que a solução para as nossas angústias é a gente largar tudo e fazer o que ama. Não, larga tudo, vai viver de luz, porque você tem que fazer o que você ama. E isso seria suficiente para resolver nossos problemas internos e externos. Bullshit. Não é assim que funciona. Isso não se chama vida real. Não é fazendo só o que você ama que vai te fazer evoluir. É fazendo o que deve. Fazer o que deve é moralmente superior do que fazer o que ama. Eu gostaria de fazer um exercício aqui com vocês. Pensem em pessoas que vocês admirem e coloquem aqui no bate-papo o nome da pessoa. Tipo assim, não precisa dizer meu irmão, minha mãe, não sei o quê. Coloquem o nome da pessoa que vocês mais admiram. A top, assim, a número 1. Maria, coloca aí a resposta do Carlos também. Qual é o nome das pessoas que vocês mais admiram? Kleber, a Tati falou que é o Kleber. Poliana falou que é o André. Andressa Dandara. O Moto G Play colocou que é a Selma. A Noeli falou que é a Lara. A Márcia falou que é o Geraldo. A Carolina, o Zezito. Maravilha. Então, o Zezito, Geraldo, a Laura, a Selma, a Dandara, o André, o Kleber, essas pessoas, parem para pensar se elas fazem o que amam ou elas fazem o que devem. Muito provavelmente elas fazem o que devem fazer, porque é isso que causa admiração nas pessoas. Fazer o que deve. Isso é honrado. Uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, Ave Maria, não é possível que toda aula que eu vou fazer com vocês eu me emocione e eu quero chorar, não é possível. Credo? Não, show. Mas eu ia falando que a pessoa que eu mais admiro é a minha avó. E a minha avó, ela trabalha numa chácara, porque ela ama uma chácara. Ela já se aposentou há anos, mas ela ainda trabalha para sustentar a filha que não trabalha, que tem 2 filhos. Ela pega 6 ônibus por dia para ir e voltar para o trabalho, porque ela trabalha num ministério aqui de Brasília. Ela pega 6 ônibus por dia. Ela sustenta, sei lá, uns 2, 3 filhos, uns 7 netos e ainda planta. Tipo, ela tem uma plantação na chácara que ela cuida sozinha. A minha avó faz o que deve, pelo menos o que ela acha que deve fazer, como uma questão de honra. É uma questão de honra. E a gente tem esquecido desse tipo de valor, porque a gente entrou numa busca desenfreada pela felicidade. E volto a dizer a questão do Pondé. Antes procurávamos a sobrevivência. Hoje nos achamos no total direito de ter uma felicidade em que nós seremos sempre servidos e nunca vamos servir. Então eu trouxe essa imagem para vocês. Essa imagem de um samurai. Provavelmente um samurai acha que tem uma vida mais significativa do que uma vida prazerosa. E um samurai, ele faz o que deve, não faz o que gosta. É claro que eu não sou idiota e estou dizendo para vocês que vocês não devem fazer o que vocês amam. Não é isso. Eu estou amando estar aqui hoje para vocês. Mas antes de amar, eu devo estar aqui servindo vocês. E, por exemplo, a Márcia falou que o irmão dela, Geraldo, faz o que deve dentro do que ele ama. Que ele é da área do teatro. Se o que você deve fazer tiver unido com o que você ama fazer, bingo, maravilha, você é uma das pessoas sortudas do mundo. Parabéns, é isso. Que bom para você que você tem essas 2 coisas. Agora, muitas vezes não é assim.
Muitas vezes a gente tem que pagar os boletos. Se eu precisar pagar os boletos, eu vou fazer brigadeiro, eu vou fazer pipoca gourmet, eu vou fazer o sorvete e eu vou me virar nos 30, não precisa estar escrevendo um texto, uma reportagem. Agora, imbuída do espírito de fazer o que devo, eu me sinto um samurai. E quando eu penso num samurai, eu penso em honra. Eu penso em sentido para a vida, eu penso que a vida vai valer a pena. Eu tô pirando, assim, enfim. Vocês pensam como eu ou nunca pensaram sobre isso? Qual a opinião de vocês? Coloquem aqui no bate-papo, porque eu tô com muita vontade de saber o que vocês estão pensando. Eu queria conversar um pouco, assim. Eu tô pirando, eu tô falando algo que faz sentido para vocês ou não. Se pudesse escolher entre felicidade e plenitude, o que você escolheria? Claro que você não tem que escolher na vida real entre um e outro. Você pode ter os dois. Mas se você tivesse numa situação em que tivesse que escolher, não só pudesse, mas que tivesse que escolher, ser feliz a vida toda ou ser pleno a vida toda, o que seria? Beleza. Pleno, muitas pessoas responderam pleno. O que é ser pleno? A Lorisa Kettler perguntou. Ser pleno é uma questão filosófica. O que é, de fato, a plenitude? E a minha mestre de filosofia um dia me falou, e não significa que seja a verdade, tá? Não significa que seja a resposta correta. Cada um pode ter a sua. Só estou compartilhando a minha experiência. Minha mestre de filosofia me falou que ser pleno é estar consciente ao máximo de tempo que a gente conseguir, que é super difícil. E fazer o nosso melhor em cada detalhe. Ao lavar a louça, ao limpar a casa, ao fazer faxina, ao cozinhar o jantar, ao ler um livro, ao participar desse workshop, é estar presente. Se vocês estão nesse workshop, presentes, concentrados, segundo minha mestra de filosofia, estaremos mais plenos. E a plenitude é uma forma de felicidade. Então, ao invés da gente se desesperar, talvez em busca dessa felicidade, e eu acho que a gente tem que ser feliz, não me entendam mal, não é isso. Mas é porque vida real é de altos e baixos. Não é de uma felicidade constante, não. É de momentos de sofrimento para que a gente possa crescer e também momentos de felicidade para que a gente possa gozar da vida. Vida real não é uma felicidade constante. Mas se a gente focar em estar pleno antes de buscar essa felicidade que não envolve servidão, é quando a gente serve as pessoas à nossa casa com a comida, com a limpeza, com a leitura, com os nossos clientes, com o nosso chefe, com os nossos alunos, com os nossos familiares. Se a gente tenta estar presente mesmo no que a gente está fazendo no momento, talvez a gente encontre a plenitude. Eu digo talvez porque eu não tenho uma resposta. Eu também estou refletindo do mesmo jeito que vocês. E, mais uma vez, para fechar o nosso último encontro de aula mesmo, antes da gente chegar na resolução do exercício amanhã,
a principal mensagem desse workshop, desse jornalista fora da caixa, é entender que ele está num processo constante de se autoconstruir, de descobrir quem ele é, de definir quem ele é, melhor dizendo. Mas isso só acontece por meio de ações, por meio de agir, por meio de estar consciente ao máximo do processo que você está vivendo. E assim, ter momentos de plenitude nesse processo. E isso, para a filosofia existencialista, é a vida. Ai, gente, bonito demais isso. Fala sério. Eu acho bonito. Isso me toca pra caramba. Isso faz sentido para mim, por isso que eu trouxe para vocês. Como que eu posso ajudar vocês nisso? Com Realize. Mais uma vez, eu tenho que falar do Realize. Eu tô aqui para servir vocês mais com o Realize. Já temos mais de 50 pessoas na turma e eu estou muito feliz em fazer essa nova turma. Até amanhã, quem se inscrever vai ter R$300 de desconto. É muita coisa. Tá super barato. Barato e caro é subjetivo, né? Não é. Eu não gosto de dizer que as coisas são caras, eu gosto de dizer que elas podem ter um valor que você não pode custear agora, sabe? Mas dizer que tá caro, eu acho que não é, porque é um puta curso, cara. Um curso divisor de águas. Então, o Realize te ajuda nesse processo de autoconstrução, porque ele te ajuda a se mover, a agir, a se descobrir, a pagar os boletos e se entender de uma forma diferente que a gente tem se entendido até então enquanto jornalista. Exercício. O exercício que vocês vão ter que fazer e me enviar durante a tarde, antes da aula, tá? Até no máximo à tarde aí, para que a gente possa resolver amanhã. Se ninguém me mandar exercício, não vai ter aula amanhã, a gente não vai conseguir fechar o workshop, tá? Então, estão preparados para ouvir o exercício? Vamos lá. O exercício que vocês têm que fazer para me entregar amanhã é listar 3 oportunidades de projetos ou negócios que podem surgir da sua nuvem de habilidades. A nuvem de habilidades que a gente fez no exercício 1. Você vai olhar para a sua nuvem de habilidades e tentar conectar post-its um no outro e formar ideias que podem ser malucas ou não, que podem ser que você vai fazer ou não, podem ser coisas que você vai fazer um dia ou que você nunca vai fazer um dia. Eu quero que você use a imaginação para não ficar presa no eu não vou fazer isso. Não é esse o exercício. O exercício é desses post-its que eu coloquei na minha lista de habilidades aqui do exercício 1. O que um conecta com o outro que eu posso fazer um projeto ou que eu posso montar um negócio? Eu quero, no mínimo, 3. Listar 3 oportunidades de projetos ou negócios que podem surgir na sua nuvem de habilidades. Depois que você listou, eu quero que você imagine, quero que você dê nome a essas 3 possíveis iniciativas. Por exemplo, se tem na minha nuvem de habilidades que tem mídias sociais e tem tem mídias sociais lá. E aí eu pego mídias sociais e falo assim, putz, isso aqui dá para fazer uma agência de mídias sociais. E se fosse uma agência de mídias sociais, se chamaria Converge Comunicação. Eu quero que vocês batizem essas possíveis iniciativas. Deu para entender? Deu? Ótimo. Me mandem pelo WhatsApp, ok? Me mandem pelo WhatsApp essa listinha de vocês, das oportunidades com os nomes, porque amanhã, às 8 horas da noite, eu vou trazer aqui para o exercício e a gente vai brincar mais. Tá bom? Tá certo? Estão gostando do workshop até agora?
Beleza. Amando. Beleza. Maravilha, maravilha. Então, estou cumprindo a minha missão de servi-los. Vou ficando por aqui. Já chegamos às 2 horas de live. Aguardo o exercício de vocês para a gente fazer amanhã. Não precisa ser com post-it, que a Lorisa falou, não. Pode ser em texto mesmo, me mandar texto normal, não precisa tirar foto. Me mandar em texto no WhatsApp 1, 2, 3. O projeto, o negócio é isso aqui, tem que explicar o que é o projeto, né? E o nome do projeto, que é tal. 3 no WhatsApp, é isso. Aguardo vocês.